Oi pessoal, tudo bem? Oi Josi aí do Centro Espírita Portal da Luz em Rondinha, no litoral gaúcho. Tô falando aqui de Pedro Leopoldo. Eu sou a Sabrina do Centro Espírita Luiz Gonzaga e tô muito feliz de estar aqui hoje. Vamos esperar o pessoal chegar. Hoje o tema vai ser muito lindo. Nós vamos falar sobre os animais. Nós vamos falar quem são os animais à luz da doutrina espírita. Vamos falar como que os animais nos ajudam nesse momento de isolamento social. E a gente pode interagir bastante, né? Tem muita coisa que a gente pode falar dos animais. Quem tiver dúvida pode perguntar, pode comentar, que a gente pode interagir. Boa noite, Jaime. E aí, Josi, tudo bem? Josi conhece o nosso centro aqui, o Luiz Gonzaga, né, Josi? Já veio aqui com o pessoal. Conhece a casa onde nasceu o Chico, né? Eu não sei se vocês sabem, gente, mas o Luiz Gonzaga foi fundado pelo Chico Xavier em 1927, dia 21 de junho. Vocês têm que vir aqui conhecer. A casa é linda, tem uma energia que todo mundo que vem aqui fala que arrepia muito, que é delicioso, que é uma experiência inesquecível conhecer o nosso centro. Eu convido a todos. E a casa é linda, a gente tem uma fachada que refez a fachada original da casa do Chico, né? Então é um lugar maravilhoso, é um lugar que pra gente é mágico, tem uma energia, um amor incrível. Convido todos vocês a conhecerem o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, pertinho de Belo Horizonte, 30 quilômetros de Belo Horizonte. Vamos esperar o pessoal entrar, né? Já são 8 horas. Pedro Leopoldo, a 10 minutos do Aeroporto Internacional de Confins. Gente, Pedro Leopoldo, para quem não sabe, fica a 10 minutos do Aeroporto Internacional de Confins. Pedro Leopoldo é mais perto do aeroporto do que Belo Horizonte. Então vale muito a pena descer no aeroporto de Confins e conhecer a nossa cidade. A gente tem os caminhos de luz aqui. O Chico Xavier nasceu aqui, né, em 1910, como vocês sabem. E o nosso centro é muito lindo e está de braços abertos para vocês. Tem um memorial no nosso centro, tem muitas coisas interessantes que vocês vão amar conhecer. Eu tenho certeza que vale muito a pena. Ah, lá o Centro Espírita. Boa noite, Sabrina. Conhecemos o centro de vocês, sim, com a Célia Diniz. Ah, isso mesmo, Josi. Muito bacana, viu? Muito obrigada pela visita. E um dia, quem sabe, eu vou ir também, né? Aí na Rondinha. Eu conheço Gramado só. Eu já vi no mapa, no Google Maps, que é 170 quilômetros. Ah, Denise Ulhô tá falando que já veio aqui, que é muita paz. Isso mesmo, Denise. Nossa, tá dentro do quartinho, né? Aquele quartinho especial que o Chico nasceu, que a gente leva todo mundo. O centro com a mesa que o Chico usava. É maravilhoso, é inexplicável. Só vindo aqui para vocês saberem o que a gente sente fazendo as reuniões no mesmo lugar que o Chico fazia. Gente, eu vou começar então, tá? Vamos começar? Como eu disse, né? O tema hoje é quem são os animais à luz da doutrina espírita e como que eles podem nos ajudar nesse momento de isolamento social. Olha, o tema animais ele é muito vasto, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quem são os animais, baseado na codificação e nas obras clássicas. Mas a gente tem muitos outros temas, né? Que a gente pode falar em outras oportunidades. Bom, o meu objetivo hoje é incentivar o estudo da espiritualidade dos animais e valorizar esse conteúdo fantástico que a doutrina tem e nos esclarece sobre a importância desses seres na vida do ser humano. Gente, quando eu entrei na doutrina há 20 anos atrás, eu imaginava que não tinha obras falando dos animais. E que surpresa fantástica eu tive quando eu vi que na codificação fala sobre os animais e nas obras clássicas tem muito material disponível. É só a gente ter olhos de ver, né? A gente pode procurar, Emmanuel fala, André Luiz fala, Joana de Ângeles fala, Herculano Pires fala,
Os autores são muitos, é só a gente procurar com carinho que a gente vai achar, e o que eu puder ajudar vocês também eu vou ajudar, porque eu faço questão de mostrar esse assunto para todo mundo, né? Olha, eu vou falar uma frase que eu quero que vocês me falem de quem que é. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliarmos o progresso dos animais na mesma proporção em que os anjos estão para nos auxiliar. Vocês sabem de quem que é essa frase? A frase é do Chico, né? Uma frase muito famosa do Chico Xavier. E por que eu tô falando do Chico? Olha o Chico aqui. Por que eu tô falando do Chico assim, logo no princípio? Porque o Chico é a nossa maior inspiração para falar desse amor com os animais. Você sabe o tanto que o Chico amava os animais, ele convivia diariamente com os animais. Ele fazia oração com os animais, ele respeitava os animais, ele chamava os animais de irmãos, assim como Francisco de Assis, né? Então, o Chico é a nossa maior inspiração. Agora vocês imaginam como que é falar do Chico na casa que o Chico nasceu, no centro que ele fundou. Gente, é maravilhoso, não tem inspiração maior do que essa. E talvez seja por isso que o meu coração, né, que a gente se sinta tão tocado, né? É como se o Chico tivesse do nosso lado, abraçando e incentivando todo esse estudo, né? É muito lindo isso mesmo. Bom, eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês acham que de um tempo para cá, de alguns anos para cá, a proteção dos animais, o cuidado com os animais, a percepção com relação a quem são os animais melhorou ou piorou? As pessoas estão melhores com os animais ou piores com os animais? O que vocês acham? Melhores. Todo mundo concorda? Algumas pessoas já me falaram, quando eu estava fazendo a palestra, falaram: não, Sabrina, tá muito pior, porque a gente está vendo direto nas redes sociais as denúncias sobre maus tratos, a gente vê na televisão o absurdo que as pessoas fazem, algumas pessoas jogam gatinhos da janela, outros colocam fogo em cachorro, outros chutam gatos e fazem absurdo com os animais. Mas isso é por quê? Porque existe agora a rede social, a internet. Então, o que acontece na China hoje, por exemplo, aquele mercado de animais vivos, a gente sabe na mesma hora. Então, não é que o ser humano está pior com os animais. Eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que o ser humano melhorou demais com relação ao trato com os animais. Gente, vocês lembram, há 20, 30 anos atrás, que os cachorros ficavam presos em correntes e ficavam amarrados dia e noite, 24 horas por dia, no sol e na chuva, e comiam o que sobrasse? Vocês lembram que as pessoas jogavam pedra nos gatos e achavam graça? E o que dirá daquela música fatídica, Atirei o Pau no Gato? Que além das pessoas cantarem achando graça, ainda realmente jogavam o pau no gato, né? E outra coisa, quando eu era criança, eu via que os pais davam de presente estilingue para as crianças jogarem para matar passarinho, para matar calango no muro. Então eram aberrações que a gente não percebia que era errado, era normal aquilo. Brincadeiras com gatos, né, de amarrar bombril no rabo do gato. Então, gente, hoje, se acontece alguma coisa dessa, na mesma hora a gente fica sabendo. Quantos grupos de proteção dos animais tem no Facebook, no Instagram, né? ONGs foram criadas, coisa que não tinha há 15, 20 anos atrás. Então, por que a gente está assim? Porque hoje nós temos uma maturidade espiritual. Esse momento de transição planetária que a gente está vivendo também nos faz tocar o coração com relação à causa dos animais. Quantas pessoas que não tinham animais estão adotando animais, inclusive ao invés de comprar. Muitas pessoas estão dando preferência à adoção, porque existem tantos animais abandonados. Então, sim, na transição planetária, nós, seres humanos, estamos despertando para esses seres, para a importância deles na nossa vida.
E tem tudo a ver com a transição, com o momento que a gente está passando, porque no mundo de regeneração, a gente vai ter muito mais colaboração do homem com o animal com o homem, como nos orbes mais felizes, né? Então, a gente está caminhando para isso, aos poucos, mas a gente está, né? E isso a gente tem que ficar feliz, porque mesmo tendo denúncias de maus tratos, a gente está lutando contra isso, né? E partindo rumo ao mundo de regeneração. Bom, nas primeiras obras, né, da doutrina espírita, a codificação, em 1857, que Kardec codificou, né, o Livro dos Espíritos, como que vocês acham que era o tratamento com relação aos animais? Era igual hoje? Será que eles colocavam cobertor para o cachorro não sentir frio? Será que as pessoas ofereciam atum para os gatinhos? Será que as pessoas pensavam em 57 que o passarinho dentro da gaiola, que ele estava cantando porque ele estava triste? Será que as pessoas imaginavam isso? Ou achavam que o passarinho estava muito feliz naquela gaiola minúscula, podendo ter todo o céu para voar? Então, como que era isso? Moisés Gomes está falando que eram objetos, eram tidos como objetos, exatamente. Era muito diferente, não tinha cuidado, não tinha atenção, não tinha essa preocupação, não tinha empatia. Claro que não tinha empatia, né? Então, se era diferente há 50, 40 anos atrás, como a gente comentou, né? Que os cachorros ficavam amarrados em 1 metro de corda, imagine em 1857. Então, naquela época, o que os espíritos nos trouxeram? Pinceladas de quem eram os animais. E Kardec colocou no Livro dos Espíritos, na Gênese, no Livro dos Médiuns, muitas coisas sobre os animais. Mas muitas coisas foram acrescentadas pelos autores clássicos, né? Chico Xavier psicografou, Emmanuel, André Luiz e muitos outros, né? Que a gente vai falar. Porque tudo vem de acordo com a nossa maturidade espiritual. Imagine se naquela época os espíritos falassem com Kardec que os animais eram seres sencientes, que eles sentiam saudade, que eles sentiam tédio, que eles ficavam estressados, se eles ficassem em jaulas. Gente, é claro que ninguém teria dado ouvidos, né? Porque não tinha essa maturidade espiritual. Mesmo porque naquela época, o que estava acontecendo em 1857? Guerras na Europa, muita fome, pestes, as pessoas desesperadas com crises financeiras. Não cabia falar sobre os animais tanto quanto se fala hoje, né? Tudo tem seu tempo. Bom, então, a partir, né, da codificação, vários autores vieram acrescentar o que foi falado na codificação, e eu acredito que até hoje, né, a gente não sabe tudo, mesmo porque no próprio Livro dos Espíritos está disposto, a gente vai ver na questão 607, que eles falam que a gente está muito longe de conhecer esses seres, porque não foi tudo esclarecido para a gente. O que a espiritualidade está esperando? A nossa maturidade, né? A nossa maturidade espiritual para saber mais sobre esses seres. Bom, eu encontrei no livro Conduta Espírita de André Luiz, né, ditado pelo André Luiz para o Chico, um capítulo no livro dele que chama Conduta Espírita. O capítulo chama Perante os Animais. Ah, mas eu fiquei tão feliz, porque nesse capítulo Perante os Animais, André Luiz fala, né, que a gente tem que ter compaixão, que a gente tem que cuidar, que a gente tem que ter amor, que a gente tem que tratar. E em 1960, imaginem, André Luiz sugeriu que nós espíritas participássemos de grupos de proteção aos animais. Eu achei sensacional. Nós estamos fazendo isso, né, uns 30, 40 anos depois, né? Mas agora estamos cumprindo, né? Acho que André Luiz está feliz com relação a isso. E Emmanuel, o que dizer do Emmanuel, gente? Tão sensível, tão interessado na causa dos animais. Eu trouxe, inclusive, 2 livros psicografados pelo Chico, do Emmanuel, para mostrar para vocês
que como existe na obra espírita tanto conteúdo sobre os animais. Olha, um livro chama O Consolador, e eu sugiro que todos leiam, porque são muitas perguntas, muito interessantes sobre vários assuntos, inclusive sobre os animais. E no livro Emmanuel, né? É do Emmanuel, Psicografia do Chico, mas o livro chama Emmanuel. E ele tem um capítulo que chama Sobre os Animais. Gente, quando eu vi que o Emmanuel escreveu um livro com um capítulo dedicado aos animais, nossa, a gente que já era tão fã, né, das palavras tão profundas e doces de Emmanuel, eu fiquei muito feliz, muito surpresa mesmo. O que o Emmanuel nos diz nesse capítulo do livro? Recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade, e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Gente, Emmanuel falou isso no capítulo 17, vocês podem conferir, entre outras coisas. Então, como nos sugere Emmanuel, vamos tentar compreender esses maravilhosos e doces mistérios da vida? Quem são os animais? O que Kardec, no Livro dos Espíritos, esclareceu naquela época sobre os animais? Bom, uma questão, tem um capítulo, tem uma parte do Livro dos Espíritos que se chama dos Três Reinos, que com certeza vocês conhecem, né? Em um dos itens está disposto: se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? A resposta dos espíritos: sim, e que sobrevive. Gente, como isso nos conforta o coração. Quem aqui já perdeu um animalzinho que amava muito? Já perdi vários. E já enchi rios, né, com lágrimas, né? Porque só quem tem sabe a dor de perder, né? Mas olha como a doutrina nos consola, né? A doutrina é consoladora. Sim, existe algo independente da matéria e sobrevive ao corpo. Então, ao contrário do que se imaginava em 1857, o meu gatinho, meu cachorrinho, não é um pedaço de carne ambulante sem nada dentro, tem alguma coisa dentro dele que sobrevive ao corpo. O que é? É uma alma, é um espírito, é um princípio espiritual. O que importa é que ele continua a jornada dele em algum lugar. E isso nos conforta profundamente. Essa questão que eu falei agora, gente, é 597, no Livro dos Espíritos. O pessoal tá falando aí que sofre muito, né? Quando perde os animais, quando perde algum animal querido. Nossa, eu lembro dos meus gatinhos que já se foram todos os dias, né? E com fotos espalhadas pela casa inteira. Eu sei que vocês sabem, né? Elaine tá falando que já sofreu demais. A Sara também. Nossa, é incalculável, né? Essa dor. Só quem ama sabe. Bom, no Livro dos Espíritos também tem a questão: esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Foi feita a pergunta para os espíritos. O que eles responderam? É também uma alma, se quiser dar essa palavra, mas é inferior à do homem. Eu não vou achar ruim que está falando que é inferior, porque é inferior no sentido do momento da evolução. Todos nós passamos pelo estágio no reino animal e eles vão chegar no reino nominal, assim como nós vamos chegar ao reino da angelitude, né? Então não tem nada de humilhante disso, falar que a alma dos animais é inferior à do homem, né? E que o homem já passou pelo reino animal, assim como os animais passarão pelo reino hominal, como a gente vai ver mais pra frente. E aí eu achei interessante trazer a resposta do que é espírito. Espírito é o princípio inteligente do universo. Então, com relação aos animais, tem sempre aquela discussão, né? É alma, é espírito, é princípio inteligente?
E aí, lendo que espírito é o princípio inteligente do universo, a gente chega à conclusão que alma, o princípio inteligente, quando chega ao reino nominal, se transforma em espírito com E maiúsculo. Então, os animais, eles têm a alma animal, ou princípio inteligente, ou espírito com E minúsculo. Isso são só denominações, né? Não importa. O que importa é que existe algo dentro deles que é muito maior que aquele corpo, né? Que eles estão vivendo naquele momento. E que eles vão passar por várias encarnações, por muitos milênios de evolução, né? Encarnando ora em cada ser, né? Bom, no item 607 a gente espírito com E minúsculo entra no reino nominal, né, dos homens, ele se torna espírito com E maiúsculo. Mas isso, como eu disse, é só uma denominação. E o que o Chico fala dos animais, da alma dos animais? Os animais têm alma e valem pelos melhores amigos. Ah, a gente sabe disso, né? Que os animais têm alma e valem pelos melhores amigos. E como valem, principalmente nesse momento, né, de isolamento social. Como é gostoso ficar em casa com eles, né? Bom, sobre o Lorde, gente, eu queria falar aqui, aproveitar e falar sobre o cachorro Lorde. Eu tenho certeza que quem conhece o Chico sabe, né, dos vários casos do Lorde, inclusive que ele declarou que o Lorde reencarnou várias vezes com ele, né, que isso é possível. O que o Chico falava do Lorde? Lorde era meu inseparável companheiro de oração. Toda manhã e toda noite, quando eu me dirigia para o quarto para orar, o Lorde chegava logo em seguida. Então, gente, o Lorde era muito inteligente. O Chico falava que seguia ele para todos os lados, que acenava quando era para ele tomar cuidado com alguma coisa, já ajudou ele em várias situações. E o Lorde desencarnou depois do José Xavier, o irmão do Chico. E várias vezes ele relatou que o José Xavier aparecia para o Chico com o Lorde do lado. Então é um amor que durou muito tempo, né? É tão confortável, né? Tão confortante saber disso. Bom, no Livro dos Espíritos também fala sobre a questão do instinto. Me respondam agora. Vocês acham que os animais agem com instinto ou inteligência? E aí? Lembrem que os animais não são só os cachorrinhos que estão na nossa casa. Tem abelha, tem calango, tem sapo, tem barata, tem elefante, tem girafa, tem urso. E aí, o que vocês acham? Instinto ou inteligência? Olha, o Castilho acertou. Ele falou que é ambos. Muito bem, gente. Os animais, eles têm a espécie é muito grande, né? Vai desde esponjas até os macacos, né? Então, sim, os animais agem com instinto e com inteligência, mas depende do momento de cada tipo de animal, né? Olha lá, o Bruno Arantes acha que é só com inteligência. Olha, quem conhece os meus gatinhos também acha que é só inteligência, porque, nossa, meus gatinhos são muito inteligentes. Bom, o que o Livro dos Espíritos fala? Pode dizer que os animais agem apenas por instinto? A resposta: ainda assim é um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria. Maioria não é todos. Então, na maioria dos animais. Mas não vedes que muitos agem com uma vontade determinada? É uma inteligência, porém limitada. Isso, Castilho, depende da estrutura e do lugar do reino animal, né? Uma formiga, ela age com muito mais de instinto que um cachorrinho, né? A gente vê que o cachorrinho, ele escolhe a cama, ele escolhe o melhor brinquedinho, geralmente aquele brinquedinho mais velho, né? Que eles gostam. Os gatos escolhem entre uma caixa de papelão e uma cama que custou R$800, eles preferem o quê? A caixa de papelão. Então, eles têm uma inteligência, né? Porque eles gostam mais da caixa de papelão, eles sabem escolher. Agora, e a formiga? E a abelha? A abelha, quando está fazendo mel, ela age com muito mais instinto do que inteligência. Então, depende do animal, né? Mas todos eles agem com um pouco de instinto, um pouco de inteligência. Quanto mais eles vão evoluindo na espécie,
mais inteligência e um pouco menos de instinto. A Elaine falou que os animais dela, os cachorros são muito inteligentes. A Patrícia tá falando que depende da espécie. Elaine tá falando que tem hora que eles parecem falar. Gente, uma amiga minha perguntou se queria que meus gatos falassem. Eu falei que eu não queria. Eu gosto que eles miem, sabe? Eu acho que eu não ia que os gatos falassem não, mas isso é pessoal, só uma observação minha. Bom, então, tem uma enorme diferença entre a formiga e um golfinho. Como o golfinho é inteligente, né? Eu tenho um caso de golfinho para contar para vocês. Patrícia tá falando que eles conhecem o tom da nossa voz. Isso mesmo, Patrícia. Foi feita uma pesquisa com ressonância magnética com 14 cachorros. E foi constatado, essa pesquisa está na internet, vocês podem achar, é só colocar pesquisa ressonância magnética com cachorros. Eles conseguem reconhecer, sim, a voz dos tutores, né? Eu queria contar para vocês também que no Livro dos Espíritos fala que os homens primitivos, eles agiam com muito mais instinto do que com inteligência. Então, não sei se você sabe, vou dar o exemplo da Luzia. A Luzia era um fóssil de um Homo sapiens que foi descoberto, encontrado aqui em Pedro Leopoldo. Olha como Pedro Leopoldo é importante. Bom, então a Luzia, ela viveu há 13 mil anos atrás aqui em Pedro Leopoldo, e a Luzia, ela não pensava na paz mundial ou em fazer amizade com a caverna próxima. Ela pensava em quê? No javali que ela tinha que matar para comer no jantar. Então ela agia com muito mais instinto do que com inteligência, porque o homem primitivo agia assim, né? Então hoje nós agimos com muito mais inteligência do que instinto. Então nada na natureza dá saltos, né, gente? Tudo aos pouquinhos, então tudo vai aumentando, né? Rumo à angelitude, né? Essa questão dos Homo sapiens, que eu falei que eles agiam com mais instinto que inteligência, está no Livro dos Espíritos, questão 849. Na Gênese fala também uma questão muito interessante, que, por exemplo, para caçar, os animais eles agem com instinto, mas a estratégia que eles usam para o melhor momento de fazer essa caçada, né, a forma é demonstração de inteligência. Bom, tem um caso do Chico que eu queria contar para vocês, que o Chico ele tinha uma pessoa que cozinhava para ele, né? E essa pessoa começou a observar que durante algumas semanas o Chico saía todo dia na hora do almoço com um prato de comida, com um paninho de prato tampando, e ele andava assim discretamente. E a pessoa que cozinhava para ele ficou, né, pelo respeito, não queria ficar perguntando para o Chico onde é que ele estava indo com aquele prato de comida. E aí, só que aí um dia a curiosidade foi maior. Essa pessoa foi atrás dele e descobriu que o Chico entrava dentro de um mato. Mas a pessoa foi atrás dele dentro do mato, pensou, mas será que tem alguém morando dentro desse mato, desse lote? Quando chegou lá, o Chico estava ajoelhado, alimentando uma cachorrinha e 8 filhotes, 11 filhotes. Então, essa pessoa viu a cena e ficou tão tocada, né? Como que o Chico, ele se sensibilizava com toda a natureza. E continuou olhando. O Chico saiu do lote, depois de alimentar essa família de cachorrinhos, e a cachorra, a mãezinha, né, a cadela, acompanhou o Chico até a rua e olhou para ele até o Chico, né, partir. Esse ato de acompanhar o Chico até a rua, vocês acham que era um ato de instinto ou de inteligência? Vocês acham que a cadela conseguia mostrar para o Chico a gratidão que ela sentia por ele estar alimentando os filhotinhos dela? O que vocês acham? Um ato de gratidão é um ato de inteligência, né? Bom, eu quero contar a história do golfinho. Essa história é muito interessante, feita nos Estados Unidos, no Mississippi. Tinha uma golfinha chamada Kelly. Essa golfinha chamada Kelly, ela vivia numas piscinas, né? E aí ela descobriu, os treinadores da golfinha treinaram ela para que ela catasse os lixos da piscina e levasse para fora da piscina, e cada lixo que ela tirasse da piscina, ela ganharia um peixinho. Kelly ficou muito feliz, Kelly a golfinha. E aí, com o tempo, a Kelly percebeu que não importava o tamanho do lixo que ela tirava da piscina, ela sempre ganhava um peixinho.
o que a Kelly fez? Ela começou a picotar o lixo para ganhar muito mais peixinhos. Olha o ato de inteligência. E aí ela começou a ganhar muitos peixes. Um dia caiu uma gaivota e morreu na piscina da golfinha. E ela levou essa gaivota morta para a treinadora. Ela ganhou um balde de peixes. O que ela percebeu? Que se ela desse o pássaro morto para a treinadora, ela ganharia muito mais do que um peixinho. Então, ela começou a juntar peixinhos que ela ganhava para caçar gaivotas, e essas gaivotas mortas que caíam, ela levava para a treinadora para ganhar cada vez mais baldes de peixe. Isso é ato de inteligência ou instinto? Ato de muita inteligência, né? Então, cada vez mais a ciência está descobrindo a inteligência dos animais. Bom, o que o Emmanuel nos conta mais sobre esses seres? Ele acrescentou algumas informações. No livro Emmanuel, ele fala o seguinte: sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não reconhecer. Então, olha só, Emmanuel, nosso querido Emmanuel, já fala que eles são nossos parentes, né? Algumas pessoas não concordam, mas nós somos a favor do Emmanuel, né? Claro. Emmanuel também declarou, olha só, em 1937, que ele falou que os animais eram nossos parentes próximos. E no outro livro Consolador, em 1940, 3 anos depois, ele complementou o que ele falou no livro Emmanuel. Eu achei muito interessante, muito sensível da parte dele, né? Porque ele comentou: como interpretar nosso parentesco com os animais? Considerando que eles igualmente possuem diante do tempo um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências chegarão um dia ao chamado reino nominal, como por nossa vez nós alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. Ah, gente, Emmanuel é demais. Ele falou isso no livro O Consolador, em 1940. Esses 2 livros foram psicografados aqui em Pedro Leopoldo, viu? Vale muito a pena ler. Trouxe para vocês também a questão 540 do Livro dos Espíritos. Fala, né? Na resposta à pergunta, tem um trechinho que fala que desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou pelo átomo, admirável lei de harmonia da qual vosso espírito limitado ainda não pode entender o conjunto. Gente, em 1957 a gente não entendia ainda, né? Que o princípio espiritual começava do átomo, estagiava por todos os reinos, né? Animal, vegetal, animal, nominal, até chegar à angelitude, né? E hoje muita gente não entende, né? A gente ainda tem um pouco de dificuldade de entender, mas está aí na doutrina para quem quiser. Então, os animais são seres em evolução, assim como nós. A diferença é só o momento evolutivo. No Livro dos Espíritos também fala que esses seres eles vão se elaborando, né? Se individualizando pouco a pouco até chegar no reino nominal, né? Como eu também já tinha falado. Bom, também achei interessante trazer do primeiro capítulo da Gênese, que fala sobre o caráter da revelação espírita, né? Isso mesmo, Zé, os animais são seres sencientes. E é por isso que eu trouxe esse primeiro capítulo do caráter da revelação espírita. Por quê? Primeiro capítulo da Gênese. Porque o que fala? Que caminhando a par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrarem estarem em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto, o espiritismo, né? Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Então o espiritismo, ele é tão válido, porque ele caminha ao lado da ciência. E a ciência descobriu que os animais são seres sencientes. Nós vamos ver aqui que em 2012 que a ciência confirmou a senciência dos animais, né? Que é a consciência e a inteligência. Só que André Luiz tinha falado isso na década de 40, né? Então a ciência confirmou um pouquinho depois, né? O que a doutrina espírita já tinha falado, mas o importante é que confirmou. Bom,
no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz comenta: quem são os animais mais inteligentes, né? Que são os seres mais amplamente dotados de riqueza mental. Naquela época ele falou dos animais que a gente tinha mais convivência, né? No dia a dia. Então o que André Luiz falou? Cão, cachorro, né? Cachorro, macaco, gato, elefante. O burro e o cavalo são os animais superiores mais amplamente dotados de riqueza mental. Eu acredito que se fosse hoje, André Luiz teria acrescentado os golfinhos, né? E ele fala que esses seres, eles têm a introdução ao pensamento contínuo, né? Que o ser humano, o reino nominal, ele tem a característica de ter o pensamento contínuo. Os animais, eles têm ideias fragmento, né? Enquanto os anjos têm os pensamentos ultra super curtos, né? Bom, eu fico imaginando como que seriam essas ideias fragmento, né? Então, quando eu balanço uma lata de atum e pergunto pro meu gatinho Pietro se ele quer atum, ele deve pensar: atum, fome, miar, né? Deve ser alguma coisa assim, fragmentado. Mas isso é eu que tô falando, viu, gente? Bom, não sei se você sabe que René Descartes, um filósofo muito importante, né, para a nossa história, ele falou, né, mais ou menos em 1600, que aqueles uivos, gemidos e lamentos dos animais, quando eles faziam experimentos científicos sem anestesia, eram como uma roda de uma carroça, apenas automatismos de uma máquina. Não era dor, não. Os animais não sentiam dor porque eram como máquina. O que Descartes fez com os animais? Ele coisificou os animais. E a partir daí, os experimentos científicos foram feitos, inclusive sem nenhuma anestesia, né? O que foi uma situação muito triste, né? Muito trágica para os animais. Mais uma vez, o homem coisificando algo para ter o poder, né? Para dispor sobre essa situação. Você sabe, né, que pelo antropocentrismo, né, que é o homem, o centro do universo, né? Essa filosofia, o homem coisificou, né? A mulher, né, que durante um período ficou na dúvida se a mulher tinha alma. Os negros foram considerados seres sem alma, os escravos foram considerados seres sem alma e os animais foram considerados seres sem alma e coisificados, né? Por quê? Porque aí o homem poderia dispor livremente desses seres, fazer o que quisesse, né? Porque sendo simples coisa, né, que como ele considerava. E aí, bom, vocês lembram que eu falei que Descartes falou isso em 1600 mais ou menos, né? Quando foi no Livro dos Espíritos, em 1857, né, 250 anos depois, na questão 595, quando perguntado aos espíritos se os animais tinham livre-arbítrio, olha a pergunta livre-arbítrio. Sabe como os espíritos responderam? Os animais não são simples máquinas como supondes. Percebam como que a espiritualidade estava ligada no que estava acontecendo no planeta Terra. Kardec não perguntou para os espíritos se os animais eram máquinas. Ele já chegou respondendo que os animais não eram máquinas. Por quê? O que as pessoas imaginavam é que os animais eram coisa, que eles não tinham alma, não tinham espírito, não sentiam dor. Então que podia fazer a experiência científica à vontade com aqueles seres. Então, na primeira oportunidade, a espiritualidade já trouxe isso para Kardec. Não, os animais não são máquinas como você supõe. Apesar deles terem um livre-arbítrio limitado, eles não são máquina. O livre-arbítrio deles, tudo bem, é limitado à vida material. Eles conseguem escolher um lugar mais gostoso para dormir, eles conseguem escolher qual comida eles gostam mais, eles conseguem escolher até o tutor que eles mais amam. Eles não conseguem escolher como que vai ser a próxima encarnação deles, né? O meu gato Pietro, ele não pode escolher ser um leão branco. Ele não pode escolher ser um leão branco, né? Ele vai ser encaminhado pelos espíritos superiores para a próxima encarnação, né? De acordo com a evolução dele. Bom, o que a ciência fala hoje?
A ciência considera que os animais são seres sencientes. Você sabe o que significa ser senciente? Vocês sabem o que é ser senciente? Bom, senciente é o ser que sente, que tem sensibilidade, né? Então foi comprovado que os animais, eles conseguem sentir, além da dor, lógico, né? Dor, fome, sede, eles conseguem sentir tédio, medo, dor, saudade, estresse. E isso nos importa muito, né? Ciúme. A gente vê, né, os animais sentindo um ciúme do outro. Então isso faz parte, né, da natureza dos animais. Eles têm sensação, isso. Aparecer na live, Josi. Olha aqui, ó. O Chico, a pintura. O Chico com Pietro, a Sofia, Francesca. Pietro tá dormindo agora, Josi. Isso, eles sentem dor, saudade, mágoa, abandono. Isso mesmo, né? Abandonar um animal é um crime absurdo, né? Bom, e essa noção de senciência, ela se contrapõe totalmente àquela noção que René Descartes trouxe, né? Que os animais seriam máquinas insensíveis, movidas automaticamente. Bom, não sei se vocês sabem que em 2012 foi assinado um manifesto por 26 neurocientistas em Cambridge, inclusive por Stephen Hawking, declarando que mamíferos, aves e até polvos têm consciência. Então vocês podem procurar aí na internet, esse é um manifesto que foi uma revolução na área científica, né? Olha que interessante isso, é muito importante para a ciência, né? Bom, eles falaram isso em 2012, André Luiza já tinha comentado isso na década de 40, né? Agora falando dos animais no período de isolamento social. Vocês têm animais? Como vocês estão vivendo o isolamento social com os animais? O Moisés está falando que ciúmes é o que o pingo mais sente. Então, de todos os sentimentos, o que domina no pingo é o ciúmes. São os ciúmes, né, Moisés? Isso. Tem percepções. Vocês têm animal vocês têm animal em casa? Estão passando isolamento social com os animais? Como que é? Bom, essa semana eu tive uma experiência, uma observação que eu fiz muito interessante. A gente está tendo que sair de casa de máscara, né? Então, quando a gente tá com a máscara, o nosso rosto está tampado, a gente tem que sorrir e perceber o sorriso do outro atrás da máscara, né? Ah lá, a Josi tem a Frida. Bom, gente, como que a gente tem que aprender com os animais? Porque hoje a gente está tendo que aprender a sorrir com os olhos. E quem que sempre sorriu com os olhos pra gente? Sim, os cachorros, os gatinhos, os animais, né? Quem tem animal, quem tem um bichinho, sabe que eles sorriem com os olhos. Olha como que a gente tem que aprender com os animais. Ah, essa é a verdadeira lei de auxílio e fraternidade. Vocês concordam comigo? Ó, o Castilho tem 3 gatinhos, a Denise tem 2 cachorros, Oeli, Fred. Eu tenho 3 gatinhos, viu? Atualmente. Bom, então já sabendo que os animais têm alma, né? Eles sentem amor, eles dão e recebem amor, e que os benfeitores espirituais nos orientam a amparar os nossos irmãos em evolução. Como que a gente faz agora nesse período? Quem tem um animal perto sabe que quando a gente está triste, eles deitam no colo, eles nos lambem, eles chamam com a patinha. Eles dão um jeito de chamar a nossa atenção, não é verdade? Então, agora que a gente está em casa, né, longe dos amigos, longe da família, longe da nossa casa espírita, como que os animais estão reagindo com relação a isso, né? Eu fiz uma pesquisa sobre o que a ciência fala dos benefícios, né, dos animais para a gente. E quem sempre nos contou que abria seu coração para um animal é o Chico, né? O Chico falava que ele conversava de noite no quarto, né? Com o Lorde, com a Fofa, com a boneca, com o Brinquinho, com o Dom Pedrito, né? Com o gatinho Nando, o Sávio, tantos outros bichinhos, né? Que a gente sabe que o Chico tinha. Então o Chico abria o coração dele para os animais, né?
E como é gostoso fazer isso, né? Ah lá, ó, a Juliana tá falando que tem a Blonde, a Valentina. Ah, a Patrícia tá falando que os animais falam com o corpo todo, né? Então, pois é, a gente tá tendo que aprender a falar com os olhos e com o corpo, né? Dando tchauzinho, né? Com a máscara. Bom, o que que as pesquisas falam sobre os benefícios que trazem? Alívio do estresse. Gente, a sensação de bem-estar e conforto que os animais nos trazem, elas diminuem os níveis de cortisol, né? O hormônio do estresse. Então eu vou contar que duas famílias, né, me relataram que nesse período da quarentena, essas famílias elas têm crianças pequenas e que as crianças, né, quem tem criança pequena em casa sabe que eles estão desorientados, né, não tá tendo aula. Então tem que arranjar uma coisa para as crianças fazerem. E o que essas duas famílias me relataram? Que adotaram gatinhos. E aí eles estão conseguindo trabalhar no home office. Por quê? As crianças se ocupam com os gatinhos agora. Então as crianças estão aprendendo sobre responsabilidade, cuidado, amor incondicional, enquanto os pais estão trabalhando agora mais tranquilamente no home office. Então, olha, que bacana, né? Eu já vi também algumas pesquisas que a adoção dos animais está aumentando na quarentena. Eu acho que vocês já viram também, né? Quem segue as redes sociais falando de animais, muitas pessoas resolveram adotar os animais agora. Que ótimo, né? Mais um lado positivo, né? Dessa situação. Bom, os animais, gente, eles podem combater a depressão. Por quê? As trocas de carinho, a compreensão que a gente sente, né? A gente se sente compreendido, porque quem tem um animal conversa com o animal e tem certeza que ele entendeu o que a gente falou. Então, essa troca de compreensão favorece o aumento da autoestima, o senso de valor próprio, estabelecimento de hábitos positivos, interesse um pelo outro, né? O meu gato interessa por mim, eu interesso por ele, então a gente interage 100%, né? O caso que uma pessoa me relatou nessa pesquisa que eu fiz essa semana é um senhor em Belo Horizonte que tem um cachorrinho chamado Nick e que ele estava começando a entrar em depressão na quarentena. E que quando ele sentiu uma angústia, o Nick pulou no colo dele e começou a lamber, né, os tradicionais lambejos, e que na hora ele agradeceu a Deus e falou: meu Deus, muito obrigado por me lembrar que eles estão aqui para me ajudar. E aí esse senhor me relatou que ele teve um bem-estar tão grande que nunca mais ele sentiu esse princípio de depressão, de angústia nessa quarentena. Os animais também, eles elevam a nossa autoestima, né? Porque quando a gente sente um carinho, a atenção deles, o dono desse animal, o tutor, né? Ele percebe o quanto que ele é importante, o quanto que ele é útil. Porque como é bom a gente ser útil, né? A gente percebe que a gente é feliz quando a gente é útil, né? Então não importa se a gente está sendo útil, levando amor aos moradores de rua, né? Levando amor a quem mais precisa, a crianças em orfanato, aos grupos que frequentam asilo. Então, quando a gente se sente num trabalho assistencial, essa troca de amor, a gente se sente útil, né? E essa é a verdadeira felicidade. Eu postei isso na minha rede social esses dias. Como que a verdadeira felicidade, ela está em ser útil, em poder servir alguém, né? Servir. Então, quando a gente serve também ao animalzinho, a gente percebe que ele depende de nós, né? Para fazer higiene, para se alimentar, para tomar água, para tomar um sol, para ir ao veterinário. Então, nós somos úteis, importantes para ele. Nossa, então a gente se sente, né? Tem a elevação da nossa autoestima, porque a gente tem que estar bem para eles também, né? Uma senhora me relatou na pesquisa que eu fiz que ela estava em home office e que ela estava muito desanimada, só querendo comer. Então a cachorrinha dela, o cachorrinho dela ficava pedindo para descer, né? Ela mora em prédio, então quando ela desceu com a cachorrinha para fazer as necessidades, né? Com toda a segurança nesse momento de isolamento, quando ela subiu as escadas, ela se animou a fazer uma ginástica, um alongamento. Ela falou que a partir daí, toda vez que ela desce com a cachorrinha dela, ela sobe e faz a ginástica. Então, olha como que foi importante, né? Esse movimento de descer e se movimentar, para não ficar só presa ao home office, às comidas, e ao sofá e à televisão, né? Que não é tão saudável.
liberam hormônios de felicidade. A troca de afetividade entre os humanos e os animais tem como um dos principais efeitos o aumento da produção e liberação da serotonina e dopamina, responsáveis pela sensação de prazer e alegria. Isso, Leandro, também ajuda no desenvolvimento psicomotor das crianças, né? Tem tanto trabalho na ecoterapia, tem os terapêuticos, né? Nós lá do Luiz Gonzaga já levamos uns cães Border Collies no asilo e foi uma experiência maravilhosa porque os idosos, eles estavam um pouco apáticos e quando nós chegamos lá com os cães, né, treinados, terapêuticos, nossa, eles interagiram, foi tão bacana, né? Então tem muito disso, né? Dos animais que conseguem ajudar em várias situações, né? Os seres humanos. Isso, a Denise está falando que conversa com eles o tempo todo, né? E explicar que eles podem ficar tranquilos, que você vai voltar para casa, né? Eu também converso. Explico também, né? Tem que explicar tudo. Bom, uma senhora me relatou que ela mora, acho que em Belém. Ela veio no congresso, ela me contou que nosso congresso aqui em Pedro Leopoldo, é um congresso que tem todo ano, né? Ela me relatou que ela mora com 4 gatinhos, sozinha com eles. E que para ela, eles são companheiros, médicos e psicólogos nesse período da quarentena. Gente, e é claro que os animais, eles diminuem a solidão, né? A sensação de solidão, ela é amenizada porque aquela convivência 24 horas por dia, aquela rotina, né, de acordar, alimentar o animal, levar para tomar um sol, descer para fazer as necessidades, dar um banho. Então, tendo essa rotina e tendo o animal do seu lado, é claro, né, a gente pode imaginar um idoso. Por exemplo, tem o caso de uma idosa que mora com uma cachorrinha em Belo Horizonte que está isolada. E ela me contou que ela aprendeu a fazer comida, porque a ajudante não está indo mais, né? Não está podendo mais trabalhar por causa do isolamento. Então ela aprendeu a fazer comida porque a cachorrinha dela, a boneca, só gosta de comer comida com ração. Então olha que interessante, né? Essa senhora agora ela tem muita ocupação, porque cada dia ela tem que fazer uma comida diferente para a cachorrinha. É muito bom, né? Ter alguma coisa para fazer, acordar e pensar que tem alguma coisa para fazer. Bom, a minha conclusão é igual à conclusão do Chico. Assim, podemos facilmente concluir que a nós, seres humanos, Deus outorgou a condução e a proteção de nossos irmãos mais novos, os animais. Né? Vocês concordam comigo? É a lei de auxílio e fraternidade em prática. Casimiro Cunha tem uma frase linda. A lei é conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens e os homens dos animais. Bom, gente, como já são 10 para as 9, eu vou ler, para finalizar, uma oração de Caibá Schutel. Não sei se vocês conhecem, né? Mas ele escreve coisas lindas e ele escreveu o apelo em favor dos animais em 1924, no livro Gênese da Alma. Bom, o que Caibá escreveu? Vós que vedes luzes nessas estrelas, nessas letras, que traçam a estrada da evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais, não espanqueis, não maltrateis, não repudieis. Lembrai-vos, amigos meus, que o Pai, em sua infinita misericórdia, cerca-os de carinho. Sede bons para com vossos irmãos inferiores, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e amor. Não encerreis em gaiolas os pássaros que Deus criou para povoarem os ares, nem armeis ciladas aos animais que habitam as matas e os campos. Renunciai às caçadas, diversão vil das almas baixas. Homens, tratai bem os vossos animais, limpai-os, curai-os, alimentai-os fartamente. Dá-lhes descanso, folga no serviço, porque são eles que vos ajudam na vida, são eles que vos auxiliam na manutenção da vossa família, na criação dos vossos filhos. Senhores, acariciai os vossos cães, dai-lhes remédio na enfermidade, tratamento, liberdade e repouso na velhice. Carroceiros, não sobrecarregueis os vossos burros e os vossos cavalos. Lembrai-vos que os animais são seres vivos, que sentem, que se cansam, que têm força limitada.
e que finalmente pensam e em limitada linguagem acusam a sua impotência, a sua fadiga. Sede benevolentes, porque também, em comparação aos espíritos divinos, de quem implorais luz e benevolência, sois asnos, sujeitos à ação reflexa do bem e do mal. Linda mensagem do Caribay Schutel, hein? Em pensar que foi escrita em 1924. Bom, então eu espero, gente, que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido plantar essa semente no coração de vocês, né? Uma semente de amor, de compaixão e que ela se espalhe, né? Por todos os cantos aí nas redes sociais. E como nos disseram os espíritos, a gente tem muito que aprender, né? Sobre esses seres e que a gente consiga aprender com o coração, né? Que Jesus abençoe a todos. Josi, muito obrigada, viu? Eu estou muito feliz e espero vocês aqui em Pedro Leopoldo para conhecer o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Um beijo, tchau!